Hey there, guys! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pod Tia da segunda temporada. E hoje estou com um casal muito querido, amigos queridos, casal Wine Amores, Paulinho e Renata. Sejam bem-vindos! Um prazer estar aqui. A gente fica muito feliz, né, amor, de poder estar aqui contribuindo de alguma forma, mostrando como o inglês pode mudar a vida de uma pessoa. E que delícia! Isso, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast e meu primeiro podcast com o casal Wine Amores, com a Renata. Que lindo! Gente, que honra que eu tô tendo, Realizando hein? sonhos. Realizando sonhos. Gosto assim. E com a tia do inglês. Que delícia, gente. Vamos contar um pouquinho da história de vocês. Primeiro de tudo, um engenheiro e uma advogada, né? A gente fala assim, o que isso aí tem a ver com vinho? Como é que o vinho foi parar na vida de vocês? O que o vinho tem a ver com a história de vocês? Conta aí. Vai lá, pode contar, eu deixo. A gente se conheceu pela internet, né? Por aplicativo. Tinder, tá, gente? Acontece, é O possível. Tinder É possível. faz famoso casamento, Tinder. sim. É possível isso. Existe amor lá. Aí eu botei o coraçãozinho lá, aí ela aceitou o coraçãozinho lá também, né? Tinha umas fotinhos bacanas. Aí falei lá, tinha um amigo que morava comigo, falei, olha só que gatona aqui, olha só que foto mais linda. Como é que eu falo com ela? O que eu falo com ela para chamar a atenção? Ela falou, fala sobre vinho, né? Se for uma boa pessoa, ela vai gostar de vinho. Seu amigo tinha toda razão, cara. Se for uma boa pessoa, vai gostar de vinho. Essa que é a verdade. Aí eu falei para ela, você gosta de vinho? Ela falou, gosto. E ela falou assim, eu tô agora nas fases dos Malbec. Aí eu cocei a cabeça, que coisa é essa de Malbec, né? Aí na mesma hora eu fui pesquisar, né? Ah, você gosta de Malbec, que legal. O que você acha da Serra Gaúcha? Lá deve ter um Malbec bom por lá. Fala, que bacana. Aí foi puxando assunto no vinho e da Serra Gaúcha. Caramba, então, ainda bem que você não falou assim, é aquele perfume da Boticário. Foi, aí puxou o assunto e veio o vinho. E veio o vinho, já veio forte, então. E você, Rê, quando que o vinho começou na sua vida? Porque quando você teve esse papo com o Paulinho, você já entendia de vinho. Já. Não, meus pais sempre gostaram também. Tá. É uma bebida que a gente sempre gostou. Né? E eu sempre fui ligada mais ao vinho mesmo, né? Claro que quando você é mais jovem, você toma, lógico, a cerveja, vai tomar vodka com não sei o quê, mas o vinho sempre me apeteceu. E aí eu comecei a estudar mais na Associação Brasileira de Sommelier, no Rio de Janeiro, foi em 2012 o meu primeiro curso. Caraca, que E aí legal. eu fui me dedicar a um hobby, né? Porque a gente trabalha demais, a gente tem uma vida muito agitada e a gente tem que ter um momento de descontração. E eu encontrei nos vinhos um momento de descontração, não só o beber o vinho, é entender o que tem por trás daquilo, qual é a vinícola que produziu, qual é a uva que deu origem àquilo, que aroma que vai... Porque é muito fácil, você vê aquele monte de gente fazendo assim no restaurante. E tem, é o ritual, né, aquela também. cheiradinha, e você não entende por quê. Que nem eu, gente, eu faço Né? assim, ó, cheiro de uva. Não, mas a Renata, ela cheira, ela sabe o que tem lá, gente, vocês estão achando o quê? E é aquilo, né? Parece bobeira, mas não. Com o tempo, né? Eu também achava bobeira. Ver aquilo, isso aí é bobeira. Mas não é. Quando você vê, tem toda uma ciência por trás daquilo ali, né? E aí você vai bebendo que você aprende a beber, gente. É aquilo. Né? Um dia você tá ali no suave, você descobre que aquilo ali não é o vinho verdadeiro. Aí daqui a pouco você vai indo. E como diz o Carlos Ferreirinha, né? O paladar não retrocede. E aí é bom, a gente vai indo. Fica difícil só o quê? A volta, né? É fácil de aprender, Rê? Você acha que eu dou conta de aprender isso aí? Qualquer um, gente. Acho que o aprendizado, quando você quer, realmente é aquilo, né? Tem igual que... inglês. É igual inglês. Quando você está predisposto e quer aprender aquilo ali um pouquinho, você não precisa ser expert. Não é sua função, você não é sommelier. Tá. É para estar ali numa roda de amigos, é para você saber degustar um hobby mesmo. Então, acho que qualquer um. Tem cursos de iniciante. A gente está até pensando em fazer um para amadores, né? Porque tem muita gente que liga pra gente. Já tô inscrita nesse curso aí que eu quero. Afinal, o que combina com o quê? Como é que eu começo? Eu só gosto de vinho doce. Como é que eu faço para começar a beber uma coisinha diferente? Legal. E aquilo, né? É constância, é o tempo. Tá. Que vai te dando paladar daquilo que E você, Paulinho, quando você aprendeu? Você aprendeu por causa dela, né? Eu sou a prova aqui, viva, que a gente pode aprender sem conhecer vinho nenhum, sem conhecer nem tipos de uva, né? Que eu nem sabia que existiam os tipos de uvas de pra vinho. mim, era tudo igual, né? Era tudo vinho, né? Então... Espremeu a uva, virou vinho, Não, isso? mas eu fui obrigado ali, né? O Google, né? O Dr. Google. O amor, né, professor gente? Google.
ela falando sobre vinhos, eu ia lá, não pesquisava, isso mesmo, não, que legal. Esse daqui tem um aroma de cereja, né? Isso, frutas vermelhas, né? Me enganou E direitinho. fui aprendendo e ali Que gerou legal. a conexão com a... Tudo começou assim. E como é que voltou, né? Uma coisa importante, eu acho que é para todo mundo ouvir, a gente está junto há 8 anos. E quando o relacionamento é deixado de lado e o trabalho tem umas... Claro que tem momentos na vida que você vai se dedicar mais a uma coisa, vai se dedicar Sim. mais a outras. Mas não quer dizer que você tem que deixar todo o resto de lado. E relacionamentos, eles se constroem, eles se mantêm com água, igual a planta. Você vai regar, ela vai sobreviver. Se você não regar, ela vai morrer. Então, analogicamente, o relacionamento ele é assim. E durante um tempo a gente se perdeu. Foi. Trabalhava Tava muito, demais. ele trabalhando muito, você trabalhando muito. E aí, quando você não dá tanto valor assim, não é que não dá o valor, né? Não tem tempo, acha que o trabalho é mais importante, a aula é mais importante, não sei o que é mais importante, vai ficando. Você começa a dar abertura para coisas que não são legais. Sim, perfeito. Mas quando o relacionamento vale a pena, você senta e fala, isso aqui vale a pena, o que eu posso fazer para melhorar? Foi quando a gente começou a conversar logo no começo, pouco antes da pandemia, isso. Caramba, e A foi gente nem lá que sabia. surgiu o Wine Amores? Foi assim? Foi ali. Foi 2019? isso, 2019. Pouco antes, a gente nem sabia que iria existir uma pandemia, né? E aí a gente sentou, conversou e a gente começou a redescobrir o que a gente gostava de fazer. Que legal. A gente não sabia mais o que era trabalho. Trabalho, o que eu gosto de fazer? Até vocês mesmo que são solteiros, às vezes a gente faz tanta coisa que você esquece daquilo que você gosta de fazer. É verdade. Às vezes você O que tá eu gosto de fazer? Trabalhar, você muito só faz isso? ocupado e a sua vida ainda mesmo assim parece muito vazia, né? Constantemente eu tenho feito esse exercício, né? Porque às vezes a gente acaba voltando para aquilo. Não Sim. volta. E aí a gente lembrou como é que tudo começou. Aí a gente lembrou, ele tem um livro. Ele escreveu um livro para mim. Verdade, gente, Foi. a coisa mais Vai ser fofa. publicado? Eu já vi, já peguei na mão, assim, ó. Conta aí do livro, Paulinho. Conta aí pra galera saber essa história. Não, o livro, eu conheci ela pelo aplicativo, né? E ele ficou todo registrado, todas as nossas conversas, no aplicativo e no WhatsApp, né? Sim. Eu só peguei todas as conversas e todas as fotos e coisa e fiz foi lá... documentando. Documentei tudo, né? E virou um livro. Cara, Aí- ficou desse tamanho, gente. Vocês não Aí têm depois ideia. eu vi, isso foi desse tamanho e tudo isso foi vivido em 2 meses. Caramba. Todo aquele livro foi vivido em 2 meses, então foi bem intenso. Caramba. Foi. Mas a Renatinha teve um trabalho, né, Paulinho? Tu teve que ralar pra conquistar essa mulher, não foi? Foi. Ralei bastante, né? E Mas valeu a pena. valeu muito a pena, né? Então não sei que Ah, isso é estamos outro aqui. capítulo, né, gente? Outro Aquilo. capítulo. E daí, depois dessa conexão do Wine Amores, a gente viu. Aí, deixa eu só concluir. Isso. Aí, então, depois disso tudo, e os amigos sempre pedindo dica de vinho pra gente, que nesse meio tempo ele aprendeu bastante coisa. Foi. E aí a gente, pra não poluir o nosso Instagram profissional Sim. e coisa e tal, vamos criar então. E aí surgiu o Wine Wine Amores, Amores. que era fechadinho, só pros amigos. Aí depois virou o amigo do amigo e hoje é aberto. Pra quem Caramba, quiser que lá legal. olhar nossas E peripécias tem um aí. pouco de gastronomia também, Pronto. porque Paulinho é da gastronomia. Como que você aprendeu a cozinhar, Paulinho? Olha, eu tive que aprender desde pequeno. Uma das minhas primeiras profissões foi com 15 anos. Cozinhando em obras, hein? É mesmo? Foi. Caraca, que legal. Aí eu com 15 anos ali tinha que cozinhava ali para 20, 30 pessoas. Nossa, 15 então tu já anos. estava acostumado com a cozinha há um Isso. tempo. Mas Isso. que agora, lógico, você faz É. coisas muito refinadas. Mas naquela época já estava também aprendendo as bases da culinária. Mas quem te ensinou? Foi meio no feeling? Tinha alguém no lá? feeling, não, foi no feeling. Foi no tudo, feeling. Tudo ali, vendo minha mãe cozinhando, né, ajudando ela e aprendendo. Caraca, que legal. E também, aí depois eu vi que a Renata não gosta muito de cozinhar, né? Que E bom aí eu que fui- você gosta, né? É. Aí eu fui me aprimorando para conquistar ela também com a gastronomia. Né? Ela me conquistou pelo vinho e eu conquistei pela E é uma gastronomia. grande troca. E as coisas se complementam É. super, né? Então, a Renatinha dá uma dica ali, vamos combinar esse com esse e tal. E aí, falando de vinho, vamos falar das viagens, Isso. porque o vinho levou vocês para muitos Isso. lugares, não é aí, não? Aí veio os vinhos, a gastronomia, e uma coisa que a Renata gostava muito era É. viajar. Eu nunca tinha viajado, nem saído do país. Caramba, Paulinho, sério? Não, isso. Aí a gente viajando, aí a gente viu, eu vi a importância que é falar inglês em viagem. Né? Que é, É muito impressionante, importante, é impressionante.
Caraca, que legal. Deve ter muita história de viagem. muita. Conta aí um pouco Muita de história. lugares que vocês foram por conta do vinho, Sim. né? Pra conhecer, pra visitar. Vocês já foram em várias vinícolas Várias. espalhadas aí pelo mundo. Várias. Qual que é a melhor de todas? O melhor lugar que você fala assim, difícil Má, vai falar, nessa. né? Eu acho que foi a África do Sul. Na É. minha opinião, as vinícolas de Stellenbosch na África do Sul, né? É aquilo, né? Porque lá as vinícolas são todas muito bonitas. Tá. Né? O vinho é de qualidade, obviamente. Então, o lugar é bonito, o verão é gostoso. Você nem parece. Quando a gente fala África, a gente não associa a esse Com glamour todo. vinho, né? É verdade. Né? E os vinhos sul-africanos, aqui não chega tão bons assim. Tem um outro que você tem um bom paladar, mas os bons mesmo acabam ficando por ali. E a gente foi para conhecer, né? E foi uma viagem tão assim... Ele viu na internet um preço, que esse aqui é hacker de passagem, só Jesus, né? Ai, Sim. que bom. É Pode impressionante. dar dica pra nós. E um sabe? belo dia, pegou 10 dias, vamos viajar. Eu falei, tá, beleza. E aí ele queria ficar, foi muito engraçado isso, que ele queria ficar em, como é que é? Joanesburgo, né? Joanesburgo. Eu Quando eu comprei as fui- passagens para ficar a semana inteira em Quando eu Joanesburgo. olhei né? aquilo, eu falei, você tá de brincadeira que a gente vai ficar aqui. Aí eu comecei a fuçar e aí ficamos lá e foi incrível, realmente são vinícolas incríveis, foi Que bem legal a legal. experiência. Mas eu particularmente gosto das vinícolas da Toscana. Tá. Também. Itália é o Para lugar do mim, vinho. os meus É. vinhos preferidos hoje, amanhã pode mudar, né? São os Sim. vinhos italianos. E assim, são várias, né? A Antinori, para mim, a Massi também. Foi muito bacana conhecer essas duas em especial. A gente conheceu várias. Só que essas aqui eu me recordo. Há uma que eu gostei muito também, que foi no Uruguai, que foi a Bolsa. É Bolsa? Bolsa. É. Que foi muito Ah. legal. O lugar é muito bonito, o jantar lá é incrível. Que é tudo, né? É o vinho, é a comida, É, é o o lugar. ambiente, tudo isso faz E Faz as colabora experiências muito, né? ficarem interessantes, Que né? legal. Os melhores vinhos que a gente provou foi, e gastronomia foi também em Montepulciano, Ah, na verdade. Itália. Teve isso É, também. É uma aqui- cidadezinha assim. eu tive que dar uma pequenininha. desenrolada no meu inglês, né? É mesmo? Porque tinha alguém aqui do meu lado com muita fome, né? E mulher com fome, você sabe como é que é, né? Eu sei. Nem eu eu, não vou falar que é eu. mulher, não. O meu marido com fome, gente, vocês não têm ideia. A Esse pessoa homem com fica no mau fome, humor. Aí eu peguei o carro, nem sabia pra onde ia, só sei que eu fui, né? A gente tava lá num A gente castelo, estava lá numa outra cidade. numa outra cidade, eu peguei e fui, né? Quando eu vejo, sai em Montepulciano, né? Aí Ah. entrei, vamos entrar aqui, vamos ver o que que tem, né? Aí entramos na cidadezinha, a gente olhou um restaurantezinho ali, todo de pedra, né? Daquelas medieval. Entramos lá, aí lá uma seleção de todos os vinhos da Toscana, né? Caramba, que irado. E o atendimento também é importante, né, Isso. gente? No serviço em geral, pelo menos a mim, como eu gosto de entregar, eu gosto de receber também. Sim. Então a menina ali ela foi muito feliz, né? Nos recebeu muito bem, nos apresentou a adega inteira. Tinha muita Que gente, mas ela estava legal. ali, eu não falo italiano. Sim. É engraçado também, né? Porque a gente não fala italiano e ela também não falava inglês. Vixe, Então, e aí como que deu essa aí foi conversa, gente? Era um pouco Foi de um mão? português, aquele tipo, o canudation, que a gente não lembra como é canudo, sabe? Canudations com guardanaples, né? E foi mais ou menos assim, no final deu tudo certo. A gente conheceu depois o dono, Que legal. que ele já ele vivia acho que ele fez um intercâmbio no Brasil. Então ele ainda rasgava um portuguesinho lá. Foi. Caraca. E acabou jantando conosco. Foi incrível aquela noite, que dava tudo para dar errado. E no final foi super gostoso. né? E tudo desenrolado com inglês, né? Cara, como faz O inglês, diferença, o português né? e tudo Português, misturado ali, né? Mas falar inglês faz E- diferença nas viagens? Vocês Não, acharam que... Não, teve uma que salvou o casamento. É mesmo? Conta aí, Paulinho, que eu quero saber. Essa de salvou o casamento pra gente essa pegar a dica aí. salvou o casamento. Gente, tem história de contrabando. Brincadeira, a gente vai Não, contar essa história. vai. tava em Quase em isso, quase Copenhague, né? Em Mas nessa- Copenhague, na Dinamarca. Né? Aham. E em Copenhague é só a comida local, né? É difícil uma comida de outro país, mas é comida local, que é a Ah. comida Danish. Danish. que fala, Danish né? food, isso aí. Gostosa ou... É. Não Imagine ela com fome, com raiva, não sai uma palavra em inglês, né? Ela só queria comer. Aí eu sentei, nós vamos sentar aqui mesmo. Ela falou, não quero, não, vem cá que eu vou dar um jeito. Deixa comigo. Aí eu chamei o garçom, falei, help me, please. My Assim wife, no food, Danish, help me. Ele falou, calma, Aham. em inglês, calma. Calm down, Calm take down, it easy. take it easy. Aqui, ó, aí ele mostrou lá daí
hambúrguer e batata frita. Hambúrguer... Caraca. Não, era um filé. eu Era um acho. filé com batata frita. Tá. Eu falei, yes, 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 that's yes, it. yes. E fez assim, fiz Rápido. Tipo, rápido. vai. É engraçado que o garçom era grego, falava espanhol e no final a gente fez um mix de idiomas. Vai fazendo um mix, porque Isso. também tem muito isso nas viagens, né? É. A gente encontra gente de tudo quanto é lugar. Então, eu acho que o mais importante não é só o inglês em si, lógico que o inglês salva vidas, Salva. mas também tem essa questão de você ter essa atitude mental. Eu falo que eu gosto muito da aula, Paulinho, por isso. Porque ele tem essa atitude mental de estar disposto. Aprender. Cara, eu tô aprendendo. Independente do erro, eu vou né? falar o que eu sei. Eu É isso sei aí. isso. Eu sei hambúrguer, eu sei falar no Danish food, eu sei falar help me. Cara, eu não vou Vai. ficar em silêncio, esperando saber uma frase super complexa. Eu vou falar o que eu tenho. Então, eu gosto muito dessa atitude que vocês têm em relação à viagem, porque não importa onde vocês já estiveram na Rússia, né? Já. Como Essa foi? foi legal Ah, também. Por que vocês decidiram ir pra Rússia, primeiro de Vamos tudo? lá. Quem que é o doido que fala assim, vamos para a Rússia? Vamos. Essa viagem foi engraçada, foi em 2018 essa, né? O que aconteceu? A gente estava indo para Finlândia, Tá. que o Paulo nasceu no dia de Natal, dia 25 de dezembro. Ele Então, é o Papai Noel escondido. aí ele sempre teve a vontade, sonho de criança, de conhecer o Papai Noel na Lapônia. Ai, que legal. E a gente desenvolveu essa viagem toda para a Finlândia. Tá, Só que Helsinki é um pulo de São Petersburgo. É muito perto. tá. Aí um amigo nosso também botou aquele filtro na cabeça. Vai, a cidade é linda, não sei o quê. Papapá. Mas tão perto é o quê? 1 hora, 2 horas? Como é que é? Umas 2 horas. Umas 2 horas, Umas é bem 2 perto. horas. de trem, É bem perto. Caramba. E aí era pra ser uma viagem de 15 dias, conclusão, ficamos um mês viajando. Yes, que Foram legal. vários países que a gente foi naquela viagem, ficamos na Rússia, o quê? Quase 2 semanas, né? Isso. E daí- Mais ou e menos. daí- No aí frio. Veio, aí veio o No susto. frio, inverno russo, gente. Quantos graus, sobrevivi. Paulinho? Na Rússia vocês pegaram Não, o mínimo? A gente pegou lá menos 38. Não, a gente Na pegou Finlândia. menos 38 na Na Finlândia. Finlândia. Na hora Gente, da... o que é menos 38? Tem como Morte. explicar o que é? Tipo, Você você acha que você sai vai morrer. Não. e congela na Tem hora. tem a O foto nariz da, cai. tem a fotinho da É, você acha que Renata vai lá. Tem a fotinho da Renata assim, paralisada, assim. Não, Não gente, mexia você acha nem que vai a morrer, boca. você não mexe nada. Tanto Isso que ela, É. ela saiu do Rio de Janeiro, tava 44 graus. Ah, tem esse detalhe. A Renatinha dois é carioca. dois, gente. dois É. dias depois estava na Finlândia menos 38. Então imagine isso aí para um carioca. É o fim Carioca do mundo. é mais frio ainda, né? Não, foi divertido. Eu vi lá a Aurora Boreal, foi legal. A gente talvez não Legal. estivesse com a roupa a mais adequada. Hoje a gente já tem. Até vale a pena fazer um vídeo sobre isso, porque tem muita gente que não sabe, para não passar o que eu passei nos menos 38. Tá. Então foi assim. E depois vamos para a Rússia. Vamos conhecer ali. A gente foi a Tallinn, na Estônia, também nessa viagem, que aliás é uma cidade incrível de conhecer, né? E aí pegamos um trem para São Petersburgo. E a gente não sabia que no meio do caminho vem os guardas russos revistando todo mundo para entrar na Rússia, Aí né? foi. E eles não falam inglês, ou falam? Eles falavam inglês? Até falam. Tá. Eles não gostam. Mas é um inglês bem seco, né? É, aquele inglês eles são seco. muito sérios, Eles né? são. é são um muito inglês sérios. bem sério, né? Então a Eu gente imagino. saiu da Finlândia lá no frio horrível. Aham. Passamos o Natal na casa do Papai Noel, como ele queria. Foi incrível. Aliás, gente, Papai Noel existe. E ele mora na Finlândia. Enfim. Dali a gente pegou o trem para passar o Réveillon em São Petersburgo. Aí beleza, fomos. E chega lá na hora de fazer o carimbo, que é de um país para o outro, Sim. né? Tem que carimbar. Ele me chega lá. A gente estava meio que sonolento, né? De noite. Sim, é. E pediu os passaportes. Um Ok. passaporte. Só que ele implicou com a gente, eu acho. Porque ele queria olhar todas as nossas malas. Eita, nós. Vocês não sabem, mas eu sou a louca do souvenir. Então, eu adoro comprar coisas pelo caminho. Crazy of souvenirs. É. E o Paulo, como a gente estava na Finlândia, tem muita vodka finlandesa boa, a gente já tinha um escambozinho lá de vodka pra... Já tinha um certo Já tinha. Aí eu falei, pronto, esse vai dar aqui... A gente não sabe. O inglês é smuggle. Não, mas é só de olhar aqueles guardas russos, que nem no Não, filme eles são mesmo, muito né? austeros, né? É. Enfim. Aí eu expliquei pra ele que a gente estava voltando, estava numa viagem, estávamos conhecendo, passar o Réveillon lá, ele já abriu um sorrisinho. Eu falei, ai, ganhei o cara. Mas aí, assim, né, você vai, aí ele abriu a primeira mala, só era de souvenir a mala. Essa moça é contrabandista, gente. Aí ele olhou pra mim, riu de novo, não Não. quis que eu abrisse nenhuma outra, ele ficou satisfeito com aquela mala, ele não viu a mala das vodkas. E, ó, tia, E no final o ele estou inglês, satisfeito. o inglês tem que ser muito bom para fazer um guarda russo rir.
Ah, Não, muito porque bem. aquilo- Não, em inglês, Renate arrasa no inglês, gente. Você tem noção. Porque, assim, você vai falando sério, mas com uma pitada um pouquinho Lógico. de leveza ali, né? É claro que sem desdenhar, obviamente, da autoridade, não é isso? Sim. Mas para ele ver que a gente era realmente turista, a gente estava ali Ah. passeando. É claro que eles têm lá as E histórias. você imagine você passando ali sem falar uma palavra de inglês, o que ia acontecer? Muito difícil, né, gente? E eu acho que na Rússia talvez seja até mais difícil por questão daquele alfabeto cirílico, né? Pronto. Porque quase tudo na rua tá escrito com aquele alfabeto, Mas não tem, é? na maioria das vezes, tem um inglês embaixo. Tem. Tem. Ah, Senão tipo já assim, era, ficou, né? meu, como que eu vou me virar lá, né, velho? Não, tem. No metrô você vê, tem lá a saída, tem lá aquele monte de letra que você não sabe o que é, mas tá lá o exit. Tudo direitinho. Tem. Tá. Você E consegue a, se e a virar gente minimamente. não achou uma pessoa na Rússia que a gente se comunicou que não falasse inglês. Na parte isso- do turismo. Tá, Na não, parte do sim, turismo, mas, é. Na mas parte faz do falta, turismo. né? Faz falta. E vocês conseguiram comer bem na Rússia? Tinha comida boa? Era uma comida muito diferente? Bom, pra quem não sabe, estrogonofe é russo, né? Então, Então foi só pedir estrogonofe. Estrogonofe todo e é dia tá tudo gostoso, certo. viu, gente? Ah, mas o que mais que a gente comeu? Ah, tem muita doceria gostosa. Doces. A vodka russa, né? É, As vodkas russas. muito bem. Teve uma que foi engraçada, que a gente estava no restaurante, eu pedi até o estrogonofe e eu pedi a vodka, só que eu pedi o Red Bull. Imagine, Nossa, imagine o a cara do olhou pra garçom. minha cara, ele só faltou me romper aí no meio, Eu né? Como assim, Como né? assim? Você quer pôr Red Bull na minha Na vodka, minha cara? É Que tipo a gente pediu sacanagem. o gringo pediu uma caipirinha e pediu pra colocar um Red Bull dentro, né? Não, velho? surreal. Eu também não sem noção também, né? Mas enfim. Foi. Mas foi incrível a Rússia, né? Que A gente passou o legal. Réveillon lá e aí o Não, inglês é. teve a participação. A gente nem Não. sabia, a gente estava numa festa, né? No hotel. Como é que é o nome do hotel? Angleterre. Aliás, vale a pena quem for à Rússia ficar nesse hotel, que tem um Ah. dos restaurantes mais tradicionais da Rússia. E lá teve uma festa de Réveillon que depois, desenrolando, Aham. porque não tinha mais vaga, e eu explicando, pedindo, pelo amor de Deus, não sei o que, arrumaram uma vaga pra gente, a gente estava hospedado no hotel, Sim. e a gente ficou. Só que lá era só russo. Mas era um russo de um alto nível, então muita gente falava inglês. Tá. Então eu fiz amizades ali. Eu conversei com pessoas, a gente brincou. Tem alguns com quem a gente fala no Instagram. Instagram é uma mesmo? maravilha, né? Caramba, que Até legal. hoje, que curtem o Wine Amores e não sei o quê, chama quando vierem, não sei se um dia virão ao Brasil. Então isso traz amizades em lugares mais improváveis da vida. Exato. Quando você ia conhecer uma galera da Rússia? Não, e brincando, Né, aí sem botaram uma inglês. mulata lá, viram que era brasileiro, botaram uma mulata, aí eu dancei com eles e não sei o quê. Caramba, Foi que legal. muito legal, assim, sabe? A gente tem aí aquela ideia do russo, até que Frio, talvez seja, talvez, acho que né? até a maioria de fato é. Mas ali, não sei se é o vinho, né? O vinho faz... O vinho também esquenta Aí é uma coisa corações, né, minha importante, gente? né? O álcool entra, a vergonha sai, né? Tem isso Exatamente. também. E o inglês flui mais depois de Não, uma tacinha aí- de vinho também, né? Sim. Depois é algumas, né? Então aí você vai e virou fluentaço ali, né? E na volta da Rússia, né? A gente Quero desceu, essa história, Paulinho. Do desceu em contrabando. Amsterdã. Ah, essa foi Amsterdã, boa. É, a gente voltando da Rússia, né? Essa voltando da Rússia, a gente imagina, com as vodkas finlandesas, mais as vodkas russas. Quantos litros? Quantos litros você 11 tinha? litros de vodka na mala. hein? Gente do céu. Mas tudo Fala dentro aí, da cota, se você tá? fosse um Tava dentro da guarda, eu Mas tava pararia dentro da vocês, cota, gente. não Tava tinha dentro nada. da cota. Eu né? pararia vocês. Eu ia falar, gente, pra onde vocês estão levando esse tanto de vodka? Mas Foi o isso que que era, aconteceu gente? lá? Não, É, quando a gente sim, chegou- aí a gente pensou, aí na hora que o guarda holandês começou a revistar as malas, eu falei, ferrou, né? Não, porque Fala, passa ali meu. na alfândega. A gente estava entrando no país, ia ficar alguns Sim. diazinhos lá. E depois a gente ia sair para fazer o resto da viagem, que a gente ainda ficou mais 15 dias viajando por outros países. Tá. Então era só um hubzinho para parar, ficar alguns diazinhos ali e viajar para outro lugar. Na hora que ele viu aquele monte de Mas que tinha vodka muita russa, ele mala, tirou gente. tudo pra fora, Eu não né? sei vocês, E queria mas saber o que a gente estava fazendo com aquilo, eram né? O que que a 4 gente ia malas fazer. grandes, 2 mochilas, mais 2 malas Moça, pequenas. a gente Vocês não só têm é noção. doido por vodka, só isso. Fica tranquilo. Aí Aí ele desenrolou perguntou- no inglês de Aí novo. ele perguntou para onde que estava indo, se tinha dinheiro, o que você estava fazendo ali, qual era o hotel que você estava. Tá. E foi perguntando por que tanta mala, qual era o meu objetivo ali com aquele monte de coisa, se eu só ia ficar 3 dias. Porque eles ficam com medo por causa de imigração. Sim, normal. E aí Faz eles vão sentido. explicando, aí pede o teu itinerário. Aí, na hora, não sei de onde que vem uma luz divina também, a Não vergonha. vem, Porque a gente fica chama tenso. conhecimento inconsciente, Renata. É isso que chama. A gente aprende, o negócio E fica. vai. E aí, vai que vai. Porque você tá tenso, imagina, um monte de gente ali, te perquirindo Sim. um monte de coisa. Você fica nervoso, Aham. né? Mas aí vem
Expliquei tudo o que ele queria. No final, até mostrei o Wine Amores pra ele. Ele seguiu. Não sei se ainda está, tem que olhar. Tá E daqui a vendo, pouco ele fazendo queria saber amizades. como é que era na Rússia. E daqui a pouco a gente estava conversando Que legal. sobre a nossa viagem. E sabe qual foi o mais engraçado? A gente fez a viagem, voltou para Amsterdã para voltar para o Brasil. E eles estavam lá. Ainda deram um Caramba, os tchauzinho pra mesmos. gente. Gente, que demais! Caraca, que legal. E depois que vocês saíram dessa viagem, vocês foram de Amsterdã? Pra onde mais vocês foram nessa mesma viagem? Depois a gente foi pra Alemanha. para Alemanha. Foi. Pra Alemanha, tá, Rota que legal. romântica na Ah, a gente foi Alemanha. a rota alemã. Que legal. Foi legal ali também. Depois foi a Alemanha, a gente foi um pouquinho para a Suíça também, não foi? Foi. A gente foi ali a Zurique. Vai tanta coisa nessa viagem. É que muita viagem, né, Tá gente? lembrando. Teve o salvamento 3 em inglês. Foi em Paris, lá com as malas muito pesadas, né? Por quê? Passou do peso? Passou do Porque peso. Eita, caramba. A E gente aí, nunca gente? acha que vão realmente levar ferro e fogo. Porque não digo nem na bagagem despachada, que você sabe que é aquele quilo ali, você Sim, bota lá na sim. balança, coloca ali e vai. Só que a gente não achou que eles fossem pesar as malas de mão. Mentira, Ah. nunca pesaram minha mala de mão, gente. Pois é, a gente também não sabia Em Paris disso. pesa. Caraca, Só não que a sabia. gente tem a louca do chocolate também, pra quem não sabe. Então, já voltando, foi nessa viagem também, né? Eu tava com 8 quilos de chocolate na mochila. Mas aí, 8 quilos, mas a máquina que pesa, mas não sei o quê. A mala era pequena, mas devia ter, sei lá, 18 quilos. Gente, lógico, só com chocolate a 8. Aí, o que aconteceu? A gente explicou, uma mala a gente acabou despachando, fazer o quê? Pagou. Ele E a falou, outra, sabe o que essa criatura fez? Ele pegou todo o chocolate e botou no corpo. Saiu colocando em todos os... Mentira, gente. No casal, Eles não vão pesar, né? Exatamente, eu falei isso. Eles não vão pesar. E tacou lá, era chocolate, tudo que era a bolsa dos... Era muito frio, né? Então Lógico. tinha tudo. Na bolsa, na minha bolsa mesmo, tinha Gente. alguns. Aí- E no final deu tudo Aí certo. você falou, agora dessa vez vou deixar passar, ó. Mas na próxima vez vocês já Aí sabem. ela explicou, a gente explicou direitinho Sim. e tal, pra dentro do possível, A gente né? é doido, gente. Fica tranquilo. A gente tá com muitas malas. Dessas viagens todas, a última foi uma das mais espetaculares, né? Conta aí um pouquinho pra onde vocês foram. Foi o Paulinho que montou esse roteiro, não foi, Paulinho? Foi. Aí eu vou falar só no início, né? A gente chegou lá no supermercado, lá no... Mas diz pra onde foi primeiro. Pra onde vocês foram? Foi pra Tromsø. Pra Tromsø. Na Noruega, que é a capital da Aurora Boreal. Boreal. Ah, meu E a Deus. gente foi lá pra Tu que ficar inventou, né? Foi pra ficar ele no adora iglu, inventar. né? A gente ficou num iglu de E aí, vidro. no iglu, muito frio? Muito ó, frio. tem que estar preparado, com roupa adequada, Mas aí senão é aquilo, não aguenta. você acaba, você vai pesquisando, como a gente gosta muito Tá. de viajar em inverno, eu precisei, aí essa é a parte mais técnica do negócio, né? Tá. Aí fui pesquisando, hoje a gente tem roupas que eu posso estar lá nos menos 38 e tá tudo bem. Eu vou sentir frio, lógico. Tá. Mas não vai ser aquela coisa que eu quase morri Eu naquela imagino, oportunidade. gente. Então tem aquela luva que vale, é tudo caro. Mas Tá. vale a pena ter. Para quem gosta de fazer esse tipo de viagem, tem que ter um casaco muito bom, pelo menos. E Aquela bota outras que coisas vai que te parece que é aquecer. frescura. Eu Não, lembro não é. que a primeira vez que eu fui pra Nova York com meu marido, Não é. e a gente pegou menos 8, não é menos 38, é menos 8, mas é muito frio. E ele sempre achou que aqueles negócios que as pessoas põem no ouvido, é frescura, cachecol, frescura. Não. Lá ele andava todo agasalhado. Gente, eu tampava Não é até o frescura, rosto, gente. porque É dói, aquilo, né? Como fala, não existe frio. Existe Existe a você pessoa mal vestida. equipado. É. Tá. E é muito verdadeiro essa slogan que as pessoas falam, né? Não é tem frio, Legal. você que tá mal vestido. E é verdade. E como é que se veste pra passar uma noite no iglu? O que Não, tem o que iglu usar? em si é climatizado. Então, dentro ali da cúpula, você não vai sentir frio. Você não vai sentir frio. Aliás, é bem quente. É mesmo? É bem quente. Ah, que legal. Eu achei que, tipo, ficava frio mesmo, Não, tipo lá assim, a noite dentro toda não. fica Agora, frio. do lado de fora é aquilo. A gente pegou até uma nevasca num dia desses, que eu achei que fosse voar junto com o vento, né? Mas, coisas da vida, né? Histórias pra contar. Que é maravilhoso. Você Mas é sentada ali incrível. no iglu, olhando a Aurora Boreal. Ah, no gente, é rio. impagável. São experiências que a vida... Aí a lua, o mais Demais. interessante é a lua, né? A lua uma hora estava aqui na nossa cabeça, gente vê, aí né? depois ela ficou O céu é girando muito na volta limpo. da nossa cabeça aqui. Que é... Caramba! O céu é muito limpo, Que é o- então é- é muito legal a experiência. A gente ficou 4 noites. Isso. Foi muito Que legal. lindo. E Eu foi pra lembro das descansar fotos um pouco também, maravilhosas. porque não tinha, tipo, você vai curtir ali Tá. o lugar, tem as cidades próximas, as vizinhas. Foi esse que tinha aquela foto bem grandona, que parece uma grande varanda, assim, tinha um lago na frente? Ou Não, não? essa a gente ficou dentro de um container também, Esse nessa é um mesma container, viagem, que tá. também é uma Também- experiência É incrível. lá também, lá em Tromsø também. Foi também. numa cidade bem próxima, né? Isso. Essa aqui tem. E foi por um acaso, que ele achou esse container na internet, vamos ficar lá uma noite, vamos ficar. Tá. Antes tivesse ficado mais. Foi muito legal.
Porque como o Paulo gosta de cozinhar, lá tem cozinha, a gente fez um jantar pra gente ali, e naquele dia, Deus foi muito generoso e a Aurora apareceu de novo. Não, a gente estava lá dormindo na cama, né? Aí, de repente, eu acordo para ir no E a gente do viu banheiro aquelas lá às 2 horas luzes da assim. manhã, de repente eu Ela vejo tava lá. tudo verde na nossa frente. De aqui. camarote, foi um negócio Aí bem acabou o lindo, sono, tão né? bonito que é, sabe? Dá vontade de chorar, né, Dá, gente? dá. Porque a gente vê a grandiosidade de Deus. Fala assim, meu, não tem como Deus não existir, cara. Não Quando você tem. vê um negócio desse, Não fala, tem. não tem como. Não tem, É sensacional. né? Aí lá acabou totalmente meu preconceito com o inglês, né? Foi nessa viagem que zerou tudo. Não, Zerou essa tudo. viagem é aquilo. O Paulo, ele não tem vergonha. Se ele vai estar falando certo ou não, dane-se. Aí Ele chegou fala. lá. E uma hora, Aí ajeita. fomos lá imagina num E se virou muito bem. mercadinho. Imagina num mercadinho lá no fim do mundo, né? Aí um cara, um novinho, um empacotador novinho, eu falei, não é possível que esse cara fale inglês aqui. O cara novinho, no meio do nada. Aí eu Isso na Noruega, né? Isso Teoricamente na é o Noruega. norueguês que, teoricamente, ele falaria, né? Língua tinha que latina. uns 15 anos, né? Novinhos, 15 anos. E a gente conversou ali, o cara com inglês perfeito. Parecia Não, que era americano, né? Não, porque foi muito engraçado, né? Mas por quê também, né? A gente tava lá pra ver as auroras e não sei o quê. E eu acabei trazendo, sem querer, a bota do rapaz lá do passeio. Sim. Que eles dão umas botas específicas. Eu tinha a minha, Sim, mas eu sim. usei a deles e tudo bem. Só que o negócio era tão confortável que ele deixou comigo durante o tempo que a gente ficou lá e eu não devolvi. Caraca. Quando eu cheguei no hotel de volta, eu falei, caraca, eu não... E agora? Eu liguei pra ele e a gente ia postar a bota pra ele. Eu falei, onde é que é o correio desse troço? Aí numa dessa, eu falei, vou perguntar ali pro rapaz. Aí, é aquele preconceito que a gente às vezes acaba tendo. Ele não vai perguntar porque ele não vai saber. Eu falei, não vai cara, falar inglês. Muito novo, né? Muito novo. Aí eu falei, vai saber assim. Perguntei, ele me explicou lindamente como é que funcionava. Caraca. Era até bem perto. E as pessoas são muito sensíveis, né? Com o problema do turista, às vezes. Porque ele foi muito legal. comigo até o lugar, você lembra? Nossa, ele me que ensinou a mexer fofura. na máquina. Aí você vê que as pessoas são solícitas, que a gente... Eu acho que é a gente saber chegar. Eu falo, existe uma experiência para a pessoa que vai com inglês e uma pessoa que vai sem. Porque quando você carrega o inglês na sua mala, você tem capacidade de fazer exatamente isso que você falou. Você desenvolve uma relação com a pessoa. E quando a pessoa vê que você está querendo realmente se comunicar com ela, não é só... Ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar, cara. Eu já fiz amizade no metrô em Nova York de trocar WhatsApp com o americano. Né? As pessoas falam, eles são muito frios. Cara, eles não são. É você que não tá sabendo chegar, Pronto. entendeu? Isso é muito verdadeiro. Eu lembro que quando eu estive em Paris, eu nem conheci Paula ainda. Que eu fiz um curso em Genebra, na época, sobre comércio exterior, que o inglês me proporcionou fazer isso. Que legal. Né? Por mais que eu não fosse 100% fluente na época, eu consegui entender todo aquele curso. Foi na ONU, foi muito legal, aliás. Eu lembro até com saudade desse momento. E depois eu passei uma semana em Paris sozinha. E é aquilo, o francês não gosta muito do inglês, isso é uma verdade. Sim. Fora ali do local de turismo, você pode passar um perrenguezinho, porque tem uns que são um pouquinho mais Não curtem muito, enjoados né? que outros, né? Eu lembro que eu me perdi na cidade. Eu não lembrava. E naquela época não tinha. Tô falando de quando isso? 2010. Não tinha Caraca. tanta internet como a gente tem hoje. Não tinha Google Maps. Então era mapa mesmo, De papel, de né? papel. Aí eu lembro que eu parei um casal, que eram senhores, eu falei, de repente eles vão saber me ajudar. Eles não falavam uma palavra em inglês, era só o francês. Mas a sensibilidade em querer ajudar, eu abri o mapa e falei para onde eu queria ir. Eles me Caraca. levaram até o metrô na estação, foram comigo, andaram 10 minutos até a estação. Tem aqueles mapas nas estações, não, você está aqui, você vai fazer isso, 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 lá do jeito Caramba. deles, a linguagem do gesto é igual a qualquer lugar. E você vai, e no final foi maravilhoso. Deu Aí tudo você vê que certo. o francês não é tão assim. Tudo depende do jeito, da forma. Do jeito que você chega, né? O Paulinho e a É. Renata também, inclusive nós nos conhecemos nesse ambiente, né? Também são estudiosos de programação neurolinguística. E saber hoje o que vocês sabem sobre programação neurolinguística faz toda a diferença. Né? Porque a gente sabe que a gente pode se relacionar com as pessoas em qualquer... Então, assim, é como se fosse mais um idioma que a gente tem. Pronto. Né? A gente tem o inglês e a gente tem a PNL, porque a gente sabe se relacionar com as pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Como que a PNL veio parar na vida de vocês, gente? Como é que foi? Paulinho, conta aí que essa história é boa. Essa história é legal. Essa história, começamos lá do evento lá do Vitor Damasio, né? Tudo começou
nada a ver, né, gente? Você Nada tá a num ver. evento de marketing digital, pra quem não conhece. Eu sou Não, mentorada não. também do Vitor de 1000 Damasio. pessoas, né? E aí, esse aqui todo cético, né? Isso aí é pilantragem, não sei o quê. Que tem muita gente que tem preconceito, né? Sim, sim. E E- tem muita gente pilantra também no E mercado, tem também. infelizmente, né? Aí, enfim. E aí teve esse Que não é o evento. caso do Vitor, tá? Claro gente? que Sabe? não, é. E aí a gente tinha um evento de 3 dias. E eu falei, agora você vai pra ver o que que é realmente. E aí depois você tira a sua conclusão. Ele falou, não vou. Falei, vai sim, porque eu já paguei. Vai sim, porque eu já tipo, paguei. ele foi por livre e espontânea pressão. E aí ele foi. Pode contar. Aí teve uma hora lá que tava lá para dar o depoimento, né? Aí o Vitor Damasio jogou o dado, o microfone, e eu levantei as mãos assim para pegar. Não sei de quando onde eu que subiu, vi, né? Veio uma coragem Veio do uma nada, né, coragem, Paulinho? eu peguei. Levantou. Só que aquele Falei, microfone, gente. vou botar aqui, eu vou levar. Tremia aqui ó, na minha mão assim, e eu falando, né? Falou, meu, vou Aí eu desmaiar, falei- cara. É, Aí eu falei lá alguma coisa bacana do meu amor por ela, né? E por coisa que a gente sempre tá junto e essas coisas. Né? Aí conectou com o pessoal e as pessoas daí, todo mundo levantou e começou a aplaudir, né? a história que você ele falou, contou. tá. o que eu E alguns falei. ensinamentos do Vitor fez com que ele mudasse muitas percepções sobre a vida dele, sobre o trabalho. Que legal. que Né? legal. E aí ele quis contar aquilo, mas daquele jeito dele, Num né? desses Tímido, eventos não sei o estava quê. lá o Júlio Pereira, né? Que é nosso mestre É. em comum, meu irmão do coração, mas nosso mestre em comum de programação Nosso mentor neurolinguística. E ele veio falar comigo depois, né? Aí ele falou, eu tava falando, você viu que eu tava tremendo, que eu sou muito tímido. Aí na hora que eu falei que eu era muito tímido, aí passou alguém e você é tímido? Você tá falando que o cara é certo para lhe ajudar, né? Coisas, Ela né, apresenta do universo, coisas né, do de Deus. universo, Coisas do exatamente. universo. Aí eu falei, é o cara certo para me ajudar, vou ver que curso que ele faz, né? Aí fui lá e me inscrevi lá na Foi formação fazer a avançada. formação. Foi. Eu já Foi tinha. aonde nos Foi onde conhecemos. nos conhecemos. Inclusive, Paulinho, que era tímido, hoje não vendo, pode ver ó? o microfone, Não posso pode, no né? microfone. Chama no podcast, ele Já vem. sou- E já deu palestra até em inglês, né, não, Paulinho? Verdade, Yes. verdade. Yes. Muito Verdade, legal. é isso Como aí. que foi essa experiência pra você, Paulinho? Teve diferença, assim, no sentimento? Você falou, meu, vou subir no palco, eu tenho que falar alguma coisa em inglês ali. Como é que foi o sentimento pra você? Porque ali você já tinha desbloqueado a timidez. Mas tem esse pezinho, vamos dizer assim, do inglês, de você subir no palco. Você sentiu alguma coisa diferente ali? Não, eu senti que eu estava num ambiente ali que me proporcionava tudo que eu precisava para que eu vi que era possível o que eu quisesse fazer, né? E Perfeito. eu falei, eu vou subir lá e vou falar inglês, né? Isso E aí. subi lá, meio tremendo também, né? Porque, claro, é o novo, Não, e, gente, né? se a gente não sentir Não, e o mais isso, a gente interessante, nem é humano, né, mais cara? interessante, na imersão, teve um grupo se fez para fazer um grupo de 5 pessoas para palestrar, né? Aham. E eu era o único ali que não falava inglês. A galera tudo já estudava Tudo já inglês. estudava, todo mundo. Aí chegou uma hora lá para falar uma viagem dos sonhos, né? Aí eu fui conectando, aí todo mundo falou a sua, eu conectei a minha e fui. Foi da Aurora, que a gente não tinha feito Isso. ainda. Aí foi conectando as palavras, né? Aurora Boreal, Trip. Se virou. Norway. Você contou essa viagem, né? Isso, eu contei essa viagem E em foi inglês até pessoal. escolhida que eles apresentaram. Foi não mesmo. Aí eu Foi pe- a história escolhida, né? Isso foi a história escolhida. Fui conectando as palavras, né? Aí. I will. Aham. O My Wife. Fui conectando todas as palavras E foi saindo. foi saindo. E é sobre isso, porque eu falo assim, se você ficar esperando, que nem o que você falou, eu fui para Paris estudar e aí eu não entendia 100%, mas o que eu consegui entender era suficiente. Então, às vezes a gente fica esperando estar pronto para fazer as coisas. E não é esperar estar pronto, porque você vai se construindo no meio. Quantas vezes você pegou no microfone e isso foi te preparando para a próxima vez que você pegou no microfone e para a próxima vez, não é? É assim que a gente vai fazendo, né? E agora, um mês passado, eu palestei para 500 pessoas. Caraca, Paulinho. E agora, esse mês, no final desse mês, vai ser para 1000 pessoas. Então, que legal, destravou cara. mesmo. Então, Destravou de destravou vez. de vez. Que legal. A PNL nos proporciona isso. Então, a gente vê que é possível, tudo que a gente quer é possível, né? E uma coisa que eu vejo também, que nas viagens, como a gente é falante, Sim. seja em português ou em inglês, a gente gosta de se comunicar. Ele menos, agora ele está mais Conhecer destravado. pessoas, né? E eu lembro que a gente estava na Alemanha, em Nuremberg, numa feira de cerveja,
e senta um monte de alemão perto da gente. A gente estava ali, sobrou um espaço, perguntaram se podia sentar, e daqui a pouco a gente estava conversando. Ele se virou do jeito dele. Mas ele pensou, se eu conhecesse um pouquinho mais, eu podia me comunicar um pouco melhor. Eu acho que caíram algumas fichas naquele dia que a gente conversou. Todo mundo Porque a ali gente dando trocou, risada, né? a gente Se trocou ideia, comunicando em E você inglês. sentiu essa vontade. Meu, eu quero um pouco mais, né? eu quero Que entender. legal. Porque acaba Por isso que o tudo- Paulo tá estudando inglês agora, né? Não? E tá saindo muito bem, já, você até me alimentou lá na Dinamarca, tá vendo? Que legal. Tava nas arenas já semana passada, E todo tá, e lindo, aquilo, é participando. se desafiar. É sobre isso, né, Né? gente? Se desafiar. Tipo, tenho X anos, eu sou muito velho pra isso. Isso aí Que tá na sua legal. cabeça, Não, né? isso, Muito antes bom. de Ninguém tá velho conhecer, pra antes de nada. conhecer a tia do inglês. É claro que te conhecer, obviamente, sem qualquer firula, mas é verdade, despertou. Até em mim mesmo, em Sim. voltar a falar melhor. Agora está tendo oportunidade de palestras internacionais na área fiscal, né? Sou Sim, tributarista. E nisso vai desvendando, né, outros horizontes que te possibilitam coisas muito maiores na vida. Com certeza, que Né? legal. Com todos que legal. esses salvamentos que antes de conhecer a tia do inglês, ela achava que não sabia falar inglês. Tá vendo? Ela descobriu, né, menina? Ela não ela sabe. descobriu agora que sabe, com a tia do inglês. Mas Isso é é, muito legal, gente. mas é aquela Isso tua muito história, a bom. gente espera ficar perfeito para fazer e não faz. E fica se Exatamente. colocando um monte de crença e quando você descobre que é tudo tá aqui dentro, É, mas é exatamente isso, a gente. coisa é vai assim indo que e... É assim que desbloqueia, é fazendo que desbloqueia, na verdade. Bom, e falar em desbloquear, vamos contar para as pessoas onde que elas vão achar vocês, né? Como que o pessoal faz para achar vocês lá no Instagram, para conhecer um pouquinho mais deste Bom. Instagram chiquérrimo que vocês têm, que vai ter viagem em breve, hein? Vai. Agora a gente vai fazer o sul da Itália, agora em outubro. Então, se vocês quiserem acompanhar a viagem, vai lá no Wine Amores. Wine de Arroba vinho, Wine Amores, arroba Wine né? Amores no Instagram. Beleza. Tá começando, mas tem muita coisa legal lá. Daqui a pouco vamos começar o podcast, o Wine Amores. Porque Legal. o Wine Amores, gente, só para falar um pouquinho mais também sobre isso, não é só sobre vinhos, viagens e turismo. Isso aí é a cerejinha. Sim. Como nos conectou, a gente quer que outros casais também se conectem ou reconectem da forma como É a gente sobre se conecta. amor, né? É No sobre fim das amor, é sobre contas, é sobre relacionamento. amor, né, gente? Não, e tem inglês Né? também no nosso blog, né? Lógico. Wine. E você acredita que tem muita gente que não sabe o que é wine? Tá vendo? Então, ó, quem não sabe o que é wine tem que seguir. O Wine Amores é a tia do inglês. Tem que Isso aí. seguir E tudo aí, aqui. é tudo um mix. Então vai lá no Wine Amores, que vai ter muita coisa legal para vocês se divertirem. Que né? bom, gente. E a gente vai ver viagem em breve, então eu quero todo mundo. Ó, É. se você tá seguindo o Wine Amores agora por causa da tia do inglês, coloca aqui. Coloca lá no Instagram deles, vim por causa da tia do inglês. Pra eles É saberem isso. que vocês vieram por Façam causa isso. da tia e sigam esse casal maravilhoso, que são meus amigos pessoais, viajantes, wanderlusts da vida. E eu tô muito feliz que vocês vieram aqui, gente. E a gente Obrigada. mais feliz ainda. Viu? Obrigada, viu? por compartilhar esse momento, essas histórias. E eu acho que vai ter parte 2, parte 3, porque tem muita história de viagem pra gente Tem. E contar, vamos né? fazer uma viagem juntas também? Bora fazer uma É, viagem. vamos? Vamos pra Orlando junto? Vamos? Vamos, janeiro nós estamos em Orlando todo É mundo isso junto, aí, gente. todo mundo junto. É isso aí. Obrigada, gente. Um excelente dia. Obrigada, Tchau, valeu. tchau.